Olá pessoal, hoje daremos início à nossa disciplina de procedimentos administrativos disciplinares praticados no âmbito da Polícia Militar de Pernambuco. E para tanto, faremos uso da apostila organizada pelo Major da PMPE, Demétrios Wagner Cavalcante da Silva, de procedimentos investigatórios nas corporações militares. O primeiro tópico é entender o conteúdo programático da disciplina. Qual o objetivo dessa disciplina, a que ela se destina? E a nossa disciplina, ela se destina a habilitar o sargento a escrivão, seja em procedimentos de polícia judiciária militar, seja em procedimentos e processos administrativos disciplinares. Por instrumentos de polícia judiciária militar, que devem ser entendidos como atos preparatórios para a futura ação penal, nós temos o auto de prisão em flagrante delito militar, temos o inquérito policial militar e a instrução provisória de deserção. Já como instrumentos meramente administrativos, teremos a sindicância administrativa disciplinar e a investigação preliminar. Quanto aos procedimentos de polícia judiciária militar, temos que advertir que esses necessariamente, obrigatoriamente, devem ser encerrados nas mãos do juiz militar. Apenas o juiz é a autoridade competente para determinar o arquivamento de procedimentos atinentes de polícia judiciária militar. Então, podemos afirmar que são procedimentos de natureza administrativa, mas de aplicação criminal. Já os instrumentos meramente administrativos, não se faz necessário que estes procedimentos sejam encaminhados ao juiz. A própria administração pública possui competência para julgar e determinar o encerramento de tal procedimento. Assim, o comandante, quem diz, por exemplo, ao término de uma sindicância, se o militar imputado será punido ou mesmo se o procedimento será arquivado. Já com relação ao caráter processual, apenas a sindicância ela deve ser entendida como sendo um processo. E por que isso, pessoal? Porque ao término deste processo, existe a possibilidade de se gerar uma repercussão jurídica para o imputado. Com exceção da sindicância administrativa disciplinar, todos os outros são procedimentos. E o que isto quer dizer? Isto quer dizer, por exemplo, que um inquérito policial militar não é capaz de levar um militar ao CREED. Entretanto, ele poderá ser a peça fundamental de uma ação penal que culminará com a ordem do juiz para que se recolha aquele militar preso. Para entender melhor, faz-se necessário que apontemos a diferença entre procedimento e processo. E coube a Oscar Bulow, em sua célebre obra Teoria das Exceções Processuais, estabelecer entre nós a diferença entre procedimento e processo. E ele traz o seguinte, ele diz que procedimento é um ato processual que, reunido a outros semelhantes, poderão compor um processo. E já o processo é o meio, é o instrumento através do qual se obtém a prestação jurisdicional.
é o caminho formado por atos processuais, ou seja, uma série de procedimentos que obedecem uma determinada regra processual e vão culminar em uma sentença. Agora, vamos analisar cada um dos 5 procedimentos administrativos disciplinares. O primeiro deles, pessoal, é o inquérito policial militar. E o objetivo principal dele, a destinação principal é a apuração de crimes militares. Então, o inquérito policial militar, ele se destina a buscar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, que são os requisitos necessários para que o promotor de justiça, dispondo de tais informações, possa ofertar a denúncia contra um militar. Então, o inquérito policial militar, uma vez instaurado, ele não poderá ser interrompido. Uma vez que o comandante determina a instauração de um inquérito policial militar, só o juiz poderá determinar o seu arquivamento. Já o auto de prisão em flagrante delito militar é um instrumento utilizado apenas para a hipótese de se flagrar o cometimento de um crime militar. Nesse caso, pode o encarregado determinar o recolhimento precário do militar ao CREED na condição de preso em flagrante. E aí abrimos a ressalva que hoje se pratica a audiência de custódia. Então, uma vez autuado em flagrante delito militar, este militar será também encaminhado para a audiência de custódia para que se analise a necessidade da conversão da prisão em flagrante delito pelo cometimento de um crime militar, a necessidade de essa prisão ser convertida em prisão preventiva. A instrução provisória de deserção. O seu objetivo é específico e só pode ser usado em caso de deserção, dispensando inclusive a necessidade de inquérito policial militar ou de qualquer outro instrumento. Uma vez lavrado, o seu principal documento, que é o termo de deserção, que deve ser publicado em boletim interno e subscrito pelo comandante e mais 2 testemunhas, este documento servirá como uma permanente ordem de prisão, para que quando o militar desaparecido for encontrado ou se apresentar, seja recolhido ao CREED. A sindicância administrativa, por sua vez, tem a finalidade de buscar a apuração de infrações disciplinares. Ao término dela, o comandante decidirá pelo seu arquivamento ou mesmo para que se puna ao militar. Mas nestes casos, de havendo punição, será nos limites estabelecidos no Código Disciplinar dos Militares Estaduais de Pernambuco. Atualmente, por força do artigo 14 da Portaria do Comando-Geral número 248, de 16 de janeiro de 2019, a qual foi publicada no Suplemento Normativo 004, de 24 de janeiro de 2019, nós temos um Manual de Polícia Judiciária Militar. E, de acordo com ele, a sindicância, se exaurir todos os elementos de prova que possam existir em torno de fatos apurados, poderá substituir o inquérito policial militar. Por que isso, pessoal? Porque o inquérito policial militar, ele é uma peça dispensável. Ele se destina a buscar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, para que o promotor, em concordando com tais fatos, possa oferecer a denúncia. Mas se a sindicância, instaurada para apurar
uma pretensa falta disciplinar, ela chega à conclusão, colhendo a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria de um crime militar, ela pode e deve, até por uma questão de economia processual e de celeridade, substituir o inquérito policial militar, o IPM. E a investigação preliminar? A investigação preliminar, como o próprio nome diz, é uma peça preliminar, ou seja, serve para recolher elementos informativos para uma sindicância ou mesmo para um conselho de disciplina, para um processo de licenciamento ex officio à bem da disciplina ou um conselho de justificação. Também pode ser utilizada antes da instauração de um inquérito policial militar. Mas tenhamos cuidado. A investigação preliminar, ela só deve ser utilizada quando houver dúvidas, seja com relação ao imputado, seja com relação à conduta a ser apurada. Quando o imputado e a conduta já são conhecidos desde o início, a peça a ser utilizada é o inquérito policial militar, no caso do cometimento de crime, de crime de natureza militar, ou a sindicância, se for visando apurar apenas uma infração de natureza disciplinar. Antes de navegarmos sobre cada procedimento que acabamos de falar, é importante conhecer o Sistema Integrado de Gestão de Processos Administrativos Disciplinares, o chamado SIGPAD. Esse sistema é um sistema de gestão para gerir os processos administrativos disciplinares no âmbito da Secretaria de Defesa Social do nosso Estado. Ele é gerido pela Corregedoria Geral da SDS e é disponibilizado para todas as operativas da Secretaria de Defesa Social. Então vamos fazer umas breves considerações com relação ao SIGPAD. Então, pessoal, vamos fazer umas considerações, breves análises com relação ao Sistema Integrado de Gestão de Processos Administrativos Disciplinares. O objetivo da criação do SIGPAD foi unificar em uma única plataforma os dados relativos aos processos e procedimentos administrativos disciplinares, procedimentos de polícia judiciária relativos a servidores militares da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e procedimentos de polícia judiciária militar. Foi criado no dia 30/11/2015 o Sistema Integrado de Gestão de Processos Administrativos Disciplinares, o SIGPAD. O sistema ele é concebido para ser acessível a partir de qualquer conexão de internet através de qualquer computador, tablet ou mesmo um smartphone, e estabelece uma numeração única de procedimentos para os seguintes processos e procedimentos: inquérito policial militar, auto de prisão em flagrante delito militar, instrução provisória de deserção, sindicâncias, investigações preliminares, conselho de justificação, conselho de disciplina, processo de licenciamento, inquéritos policiais instaurados em delegacias em desfavor de militares ou policiais civis. Todos eles receberão uma numeração única processual e serão geridos pelo SIGPAD. Os dados são relativos a todos os servidores dos órgãos operativos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e fornecem aos gestores relatórios por tipo de transgressão disciplinar mais cometida, períodos ou até mesmo a busca por nomes dos imputados, o que impede o choque de procedimentos concorrentes em locais distintos sobre o mesmo fato. Além disso, de Recife a Petrolina,
todos os procedimentos de que trata passam a compor um meio físico e um meio virtual, o que garante a eternidade do procedimento, já que está livre dos efeitos do tempo ou mesmo de um acidente ou perda de tais documentos. Um outro benefício do SIGPAD é a redução drástica do custo com meios logísticos, papel, impressão, e de pessoal, pois todos os procedimentos são digitalizados em formato PDF e disponibilizado para todos os setores integrantes do controle disciplinar. Assim, por exemplo, se o diretor da DINTER 2, que está em Petrolina, quiser saber sobre uma sindicância que está em trâmite no 8º Batalhão, em Serra Talhada, basta ele entrar no sistema e observar as informações de seu interesse, dispensando assim, além do trabalho de imprimir documentos, o custo de uso de gente e combustível para atravessar cerca de 350 quilômetros. E, além disso, devemos acrescentar que a informação é em tempo real. Então, além da economia, tem-se a figura da celeridade. E de acordo com a portaria do Comando Geral número 672, de 30/11/2005, cada organização militar estadual deverá dispor de um usuário responsável por alimentar inicialmente o sistema, que no momento alimenta apenas os documentos de instauração, a portaria e a decisão, que vai ser o relatório e a solução ofertada pela autoridade competente. O sistema, ele conta ainda com a equipe de técnicos de rede e banco de dados, que dão todo o suporte aos usuários do SIGPAD. Como maneira de dar maior atenção, maior suporte aos usuários e confiabilidade, com arrimo no artigo 2º, inciso 2º, de tal portaria, a Corregedoria planeja atualizar e anualmente realizar inspeções a fim de confrontar os dados lançados àqueles que constam nos procedimentos físicos. E agora, pessoal, vamos dar início propriamente aos procedimentos investigatórios no âmbito das corporações militares. E o primeiro deles é como fazer uma investigação preliminar. Então, atualmente, quem regula esse procedimento no âmbito da Polícia Militar de Pernambuco é o Provimento Correcional número 15, que foi publicado no Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, número 218, de 14 de novembro de 2019. E de acordo com o artigo 8º dessa portaria, qualquer militar, desde soldado, pode ser encarregado de uma investigação preliminar. E como dissemos anteriormente, a investigação preliminar ela só deve ser utilizada sempre que pairar graves dúvidas acerca do imputado ou da conduta a ser apurada. Ao dizer dúvidas, pessoal, sobre o imputado, queremos dizer que não existe desde o início das investigações um nome de um militar que seja alvo da denúncia. Tão logo se chegue a esse nome, o que não pode ser confundido com certeza dele ser necessariamente culpado, deve-se parar a investigação preliminar para converter o procedimento em inquérito policial militar, se o que ficar configurado for indícios do cometimento de um crime de natureza militar, ou uma sindicância, no caso de ficar configurado, ali existirem indícios do cometimento de uma infração de natureza meramente disciplinar, meramente administrativa. E, no caso de
sindicância, né? No caso de se instaurar uma sindicância, vai se assegurar ao militar acusado todos os meios de defesa inerentes, em homenagem aos princípios da ampla defesa e contraditório. Já quando dizemos dúvida com relação à conduta, indicamos que não há documentos a indicação concreta de qual é a acusação que pesa sobre o militar. Não podemos confundir, entretanto, não saber a conduta com não saber as circunstâncias dessa conduta. Se a dúvida for sobre as circunstâncias, não há que se falar em investigação preliminar, mas sim em inquérito policial militar, no caso de crime militar, ou de sindicância, no caso de uma transgressão disciplinar, conforme o caso. A investigação preliminar tem-se a instauração feita através de mero despacho e possui o prazo para ser concluída de 30 dias. Mas, para tanto, vejamos o que diz a norma. O provimento número 15, de 2019, em seu artigo 6º, ele diz que caberá ao encarregado da investigação preliminar, de ofício, ou seja, não precisa ser provocado, promover todas as diligências necessárias, bem como proceder à juntada de todos os documentos úteis ao esclarecimento do fato, devendo concluir o referido procedimento por meio de relatório, opinando pelo arquivamento, pela instauração de procedimento administrativo disciplinar, inquérito policial, a ação de improbidade administrativa ou outro procedimento cuja instauração seja cabível e pertinente, face ao que for apurado no decurso da investigação preliminar. Então vejam, pessoal, que esse é um procedimento de suma importância. É através dele, por exemplo, que pode-se nascer qualquer um dos outros procedimentos ou processos administrativos disciplinares previstos no âmbito de nossas corporações militares. Em seu parágrafo 1º, ele diz que as diligências necessárias devem abranger a coleta e juntada de todas as informações relativas ao fato e ao imputado, dentre as quais cópias de boletim de ocorrência ou equivalente, exames periciais, inquéritos policiais, processos disciplinares e judiciais em andamento ou concluídos, dentre outros, se houver. Já o seu parágrafo 2º, ele diz que o relatório da investigação preliminar, conforme modelo constante no anexo único, deverá apresentar, primeiro, preliminar de análise prescricional acerca da pretensão punitiva do Estado, embasando na legislação aplicável, ou seja, a primeira análise que vai se fazer é se o instituto da prescrição está presente ou não ao caso investigado. Segundo, vai se fazer uma exposição do fato investigado, indicando o resumo do ocorrido, contendo data, hora e local, identificação completa dos envolvidos, diligências efetuadas e documentos obtidos. Terceiro, a fundamentação, a qual deverá conter a correlação entre o fato e os envolvidos, bem como evidenciar a existência ou não de justa causa para a instauração de qualquer dos procedimentos indicados no caput deste artigo, do artigo 6º ao qual estamos fazendo referência. Quarto, a conclusão, de forma fundamentada e de acordo com a legislação disciplinar vigente e cabível ao caso, opinando pelo arquivamento ou por qualquer espécie de procedimento indicado no caput do artigo 6º, face ao que for apurado no decurso da investigação preliminar, submetendo os autos à autoridade instauradora. E é importante destacar também aí o caráter sumário do procedimento.
Ao dizer sumário, devemos entender que a peça deve abster-se de formalismo exagerado, razão pela qual não requer atos cartoriais. A investigação preliminar, pessoal, terá a seguinte organização: primeiro, a capa. Após isso, os documentos iniciais. Em seguida, seu relatório e, por fim, o despacho conclusivo da autoridade instauradora. Porém, regras cartoriais elementares devem ser seguidas, quais sejam: primeiro, elaborada a capa, o primeiro documento que deve ser visto é aquele que dá origem ao procedimento. No caso da investigação preliminar, é o despacho da autoridade que determinou a instauração da investigação preliminar, seguido de seus anexos, se houverem. A segunda norma cartorial elementar que deve ser seguida é que todas as folhas devem ser numeradas no alto, no canto direito, pelo escrivão e rubricadas. Terceiro, a capa, ela se conta como página, mas não será numerada. Então a capa vai ser sempre a página 1, mas nunca iremos numerá-la no canto superior, a capa como sendo página 1. Quarto, o verso das folhas devem ser sempre riscadas ou carimbadas com a palavra em branco. Se for um risco, este risco deve ser dado em diagonal da direita acima para a esquerda abaixo, e ao centro do risco deve haver a rubrica de quem riscou. Se a opção for o carimbo, esse substituirá o risco e deve ser aposto no centro da folha. Os volumes, eles devem conter no máximo 200 folhas. E havendo necessidade de ter mais folhas, deve-se abrir novos volumes, tanto quanto os necessários. E por fim, se o termo de depoimento ou qualquer outro documento tiver mais de uma folha, o subscrevente deve assinar a última e rubricar as demais. Com isso, finalizamos o nosso primeiro módulo.